Tá, então os exercícios, nós vamos começar pelo número 1, né? Que esse exercício nós vamos ver um pouquinho de cada e vamos tentar entender os primeiros 4 temas ali, né? Tábua de distribuição. Tábua de distribuição é isso aqui, ó. Só essa organização aqui, certo? E daí, com isso, montar frequência relativa, frequência acumulada e frequência relativa acumulada. Alguns exercícios, esse aqui, que nós abrimos aqui, o professor ele pede para organizar os números, certo? Você consegue ver, ó, ele dá um monte de número aleatório. Então, você tem que colocar todos os números em ordem crescente, certo? Em ordem crescente e depois, ó, vou ler a letra A. Obtenha uma distribuição de dados em intervalo de amplitude 4, sendo o primeiro 50 e 54, que é o que está aqui. A única coisa é que eu organizei esse monte de número aqui de 4 em 4. 50, 54, 55, 59, entendeu? Depois, a frequência é quantos números eu tenho dentro desse intervalo. Olhem na tabela aí para vocês entenderem melhor. A parte de baixo que está organizada, essa aqui, ó, a segunda. Quantos números eu tenho dentro do 50 até o 54, incluindo o 54? Tenho 2. Sim? Então essa vai ser a frequência, 2. E assim vai indo. Frequência dentro do 55 até o 59. Tenho 7. 7 números. Pode contar aí para conferir. Você conta o 55 e o 59 junto. 7, né? Então, vocês entenderam agora o porquê nós precisamos ordenar os dados em ordem crescente, caso ele pede isso na prova, para justamente conseguir tirar a frequência, quantos números aparece dentro desse intervalo aqui, ó. 65, 69, 30 números, 70, 74, 14 números, certo? O total disso aqui vai ser o nosso N, que nesse caso vai ser 80. Sim? Agora, antes de partir para a frequência relativa e frequência acumulada, aqui no exercício, calcule a porcentagem de pessoas de peso menor que 65. Então, quantos por cento do nosso total 80 tem peso menor que 65? Ó, menor que 65, então aqui está o 65. Menor que 65 é o que vem antes, certo? Até 64. E quantas pessoas são isso? 17, mais 7, mais 2, certo? Isso vai me dar o 26, né? Então eu quero saber a porcentagem, quantos equivale 26 pessoas dentro desse 80. E eu posso fazer a regra de 3 básica. Então, 26 equivale a x, porque nós não sabemos. 80 equivale a 100%. Certo? Regra de 3 básica. Aqui ninguém tem dúvida, né? Multiplica cruzado. 80x, 26, 2.600. Passa dividindo. Qual vai dar o resultado? 32,5%. Essa é a resposta da letra B. Então, calcule a porcentagem de pessoas com peso menor de 65. Então, 32,5% das pessoas têm peso menor que 65. Tranquilo? A C, letra C. Quantas pessoas têm peso maior ou igual a 70, pero menor que 84? Então, quantas pessoas têm o peso maior ou igual a 70? Então, aqui eu começo a contar daqui. E menor que 84. Então, tem que ser menor que 84. Não pode contar o 84 junto. Então, aqui o 14 e o 7 entra, certo? 14 mais 7. E aqui o 80 e 84, tem que ver se dentro desse número tem algum 84. O 84 não entra junto. Então, eu vou olhar aqui, na tabela que está toda solta. Vê, de 80 e 84. Tem um 84 junto? Não, né? 80, 81, 83. Então, esses 3 aqui entram. 24. Então, a resposta é só 24 pessoas. Porque a resposta não pede em porcentagem. Pede quantas pessoas têm peso maior ou igual a 70, pero menor que 84. Então, a resposta é 24 pessoas. Certo? Isso aqui, na verdade, foi só uma introdução, né? Caso ele peça na prova. Agora vai vir
a frequência relativa acumulada e frequência acumulada. Bora apagar? Ninguém vai copiar? Quando você vai apagando, agora eu entendi que era um monte de números Aham, esses números pode ser que ele te passe assim, ó. Geralmente ele tá passando assim a tabela pronta em todos os exercícios. Esse daí foi só a primeira aula que ele passou os números tudo solto. É para entender de onde que saiu, né? Tipo, eu tô fazendo uma pesquisa, daí os números tá tudo solto ali. Eu tenho uma pessoa com 50 anos, eu tenho uma com 54, tenho duas com 55, entendeu? Tá, então o nosso primeiro cálculo vai ser a frequência relativa. Daí depois vem frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Daí frequência relativa. Não, frequência relativa, frequência acumulada. E aí frequência relativa acumulada. FRAC, né? Certo? Então, para calcular a frequência, nós vamos pegar a nossa frequência, certo? Frequência, e nós vamos dividir ela pelo valor do N, que é 1,80, tá? Aqui é 1,80. Então, nós vamos pegar a nossa frequência, dividir pelo valor do N, que vai dar o nosso resultado de frequência relativa, certo? Alguém está com a calculadora aí, quer ir fazendo para... Tá, então você vai falando? Então, 2 dividido por 80. 0,025. 7 dividido por 80. 0,038. 17 dividido por 80. 30 dividido por 80. 14 dividido por 80. 7 dividido por 80. 3 dividido por 80. 0,37. Tá? Ah. Tá, então esse aqui é a nossa frequência relativa. É simples assim, só pegar a nossa frequência e dividir pelo valor do N, que é o total, certo? Para nós confirmar se nós fizemos certo a conta, o resultado, a soma disso aqui, sempre tem que ser 1. Sempre tem que ser 1. Somando tudo isso aqui, sempre tem que ser 1 inteiro. Certo? Nesse caso, se eu não me engano, não vai dar 1, né? Vai dar... Era 87, né? 88 é quando arredonda. Quantos que deu a soma? Tá, então, para confirmar, o resultado sempre tem que dar 1. Nesse caso, deu 0,998, certo? Então, isso não significa um erro, significa só aqueles numerozinhos da calculadora que quando divide vai se perdendo. Por exemplo, aqui deu 0,025 e alguns quebrados. Então, faltou 2 décimos só. E para completar, o que nós vamos fazer? Arredondar. Então, nós vamos arredondar 2 décimos em algum desses lugares. Eu lembro que o professor falou que... 88 lá em cima, ele arredondou. Eu lembro que ele falou que não tem muita regra, né? O que ele fez? Ele viu 0,087 e como usava arredondar 2 números, falou, vou arredondar esse aqui. Então aqui arredondou para 88 e aqui também para 88. E daí fechou 1 inteiro. Nossa frequência relativa fechou daí. Agora a frequência acumulada, o que é a frequência acumulada? É simplesmente ir acumulando a nossa frequência, certo? O primeiro número, seguindo aqui o 2, o primeiro número que nós vamos fazer é só repetir, certo? Só repetimos. Aí a regra, o primeiro você vai repetir o que está aqui frequência. A partir de agora você vai acumulando. Vai acumulando, acumulando. Então, eu tenho 2 mais o 7, então eu acumulei 9. Mesmo esquema, agora eu tenho 9 acumulado. Mais 17, 26. Tenho 26 acumulado. Mais 30,
Tenho 56 acumulado, mais 14. 70 acumulado, mais 7. 77 acumulado, mais 3. Então, para você saber se deu certo também, um jeito de conferir é o último valor tem que ser o mesmo valor do teu N aqui, o total. Até porque você está acumulando as suas frequências, então não pode dar um resultado diferente do que a soma das frequências, né? E daí o último, frequência relativa acumulada. Agora nós vamos pegar a frequência a relativa, que é essa aqui, e o mesmo esquema, eu vou acumulando ela. Então o que eu fiz aqui com o 2? Só repetir a frequência, certo? Então aqui é a mesma coisa, eu só vou repetir a frequência relativa, 0,025. Aqui deu 0,025. E agora o mesmo esquema, eu vou acumulando. 0,025 mais 0,088. 100. Agora 0,113 mais 0,212. 0,325 mais 0,375. 0,700 mais 0,171. 0,875 mais 0,088. 0,962 mais 0,63. 0,963 mais 0,37. 1, né? Então, mesmo esquema. Para você ter certeza que deu certo, seu último número tem que ser, ó, total da frequência relativa, não é 1. Então, a frequência relativa acumulada tem que ser 1. Mesmo esquema aqui é do 80. Certo? E essa primeira parte aqui, que é a tábua de distribuição, é isso aí. Tem alguma dúvida nessa primeira parte? De onde surgiu tal número? Só repetir, só para você ver, 0,025 ali na FLA. Então eu peguei o... Só repetir o primeiro da frequência relativa. Mesma coisa com o 2. O 2, ó, o acumulado eu só repetir o primeiro. Frequência acumulada, eu só repetir o primeiro da frequência. Não acumulou nada. Ali o 9 eu entendi. Frequência relativa com 17, 9. Daí mais 17, 26. Mais 30, vai acumulando. 0,25, 0,13 é o... Mesma coisa, ó. Repetir o primeiro, 0,025, repetir o primeiro, frequência relativa, certo? E agora eu vou acumulando, mesmo esquema. 0,025 mais... Acumulou 0,113, mais... Acumulada. Acho que aí fechou nessa primeira parte. Tá gravado também. Tá, o diagrama de barras é mais simples ainda. O que é o diagrama de barras? É uma forma de representar esse valor que eu tenho aqui. Essa tábua aqui, ó. Eu vou representar isso aqui em forma de barras. É bem tranquilo, certo? Então aqui, diagrama de barras, isso aqui, ó. Diagrama. Então aqui eu vou ter a nossa frequência, certo? Que é a quantidade de vezes que aparece. E aqui eu tenho a nossa idade. Certo? É o que está lá, ó. Aqui, o peso, não idade, desculpa, peso. Nós estamos trabalhando com peso. Então aqui nós temos o peso das pessoas e aqui nós temos a quantidade de pessoas que, por exemplo, tem o peso de 50 até 54 quilos. Certo? Porque ali, é isso aqui, ó. A carinha que ela está na vertical, ele não colocou os valores ainda. Aquilo ali é um exemplo. 30, 25, 20, 15, nossa. Isso aqui é a frequência. Ah, tá. É uma base. Ah, sim, verdade. Ó, isso aqui, quando a gente monta um gráfico, nós não vamos fazer, tipo assim, tudo quebrado. Por exemplo, assim, frequência. O 2, nós tem que ter uma ordem. Então aqui a minha ordem que eu escolhi foi de 5 em 5. E daí depois, por exemplo, eu preciso fazer o 7. Então o 7 vai dar mais ou menos aqui. Entendeu? É só uma forma de me organizar. Se na prova quiser se organizar de 10 em 10, mesmo esquema. Se quiser fazer de 1 em 1, também, só que é mais chato, né? 1, 2, entendeu? Essa parte aqui é só uma forma de se organizar. Tá, então agora eu vou montar meu diagrama de base, que é aquela representação lá. Então, de peso, pessoas que têm o peso de 50 a 54, são quantas pessoas? Duas só. Então aqui mais ou menos, ó, vai dar o meu 2.
Aqui fazer um pontilhado e aqui eu vou construir minha barra. Certo? Agora, pessoas que têm o peso de 55 até 59. 7. Aqui mais ou menos vai dar o 7. O pontilhado é só para me organizar também, tá? Mas não é obrigado a fazer. Vamos fazer tudo torto também, né? Tá saindo torto igual, mas... De 60 a 64, quantas pessoas têm esse peso aí? Então, 17 mais ou menos aqui. De 65 a 69, 30 pessoas têm esse peso aí dentro desse intervalo. Mais ou menos aqui. De 70 a 74 quilos, 14 pessoas. Mais ou menos aqui. De 75 a 79, 7 pessoas. Então, esse aqui também era 7, então eu vou seguir daqui mesmo. E de 80 a 84? Três pessoas têm esse peso aqui. Então, esse aqui é o nosso diagrama de barras. A única coisa que aconteceu, eu representei o que está aqui em forma de tábua. Eu representei em forma de um diagrama de barras, que é o monte de barras. Bem tranquilo, né? Essa parte é muito tranquila. Antes de seguir para o próximo, vocês concordam comigo que do 54 para o 55 eu tenho 1, certo? 1. Do 69 para o 60 eu tenho 1 também. O diagrama de barras, o que nós devemos focar? Que de uma barra para outra tem esse espacinho aqui, que é o valor de 1. De 69 até 60 tem o mais 1, entendeu? Aqui ficou meio desproporcional. Só que na prova com régua você pode fazer certinho, vai ficar o espaço certinho. 1, 1, 1, entendeu? Isso devemos ressaltar aqui no diagrama de barras para facilitar o histograma, porque o histograma é aquele que não tem um espacinho, é aquelas barras tudo junto, entendeu? E nós já vamos entender o porquê. Só uma pergunta. O diagrama eu deixo desse jeito, então? Desse jeito. Não, desse jeito. Ali no entre um eu não ponho nada. Não, é desse jeito aqui o diagramas. Eu pintei aqui para facilitar a visualização das barras. Pontilhado é para auxiliar, mas é desse jeito aqui. O histograma, eu vou precisar, para fazer o histograma, eu vou precisar descobrir o limite real inferior e o limite real superior. O que é isso? É simplesmente isso aqui, ó. Vê a fórmula para mim, só para... Tem uma formulazinha, só para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver. L-I... Não, mas daí tem o... Do limite, eu não anotei fórmula, só anotei isso aqui. Tá, enfim. Pensem comigo assim, ó. Lembra que aqui tinha 1 sobrando, certo? Entre uma barra e entre a outra. Pensa comigo que eu vou pegar esse 1 e eu vou dividir entre a barra anterior com a barra posterior, que vem a próxima barra, certo? Então eu vou pegar 1 e vou dividir por 2. Vai dar metade, 0,5. Então eu vou pegar esse 0,5 e vou, no primeiro número aqui, nessa primeira fileira, eu vou pegar e vou subtrair. Então vai ficar 49,5, 54,5, 59,5 e assim vai. Mas aí sempre esse é o padrão, né? Sempre esse é o padrão. Sempre vai ser 0,5. Quando coloca o histograma, a gente já sabe que daí sempre é o número para trás. E o número para frente, no caso que dei 54,5, 59,5, 64,5. Isso aqui vai ser sempre isso, 0,05. Então, você nem precisa somar, dividir por 2, 0,5, só acrescentar. Mas daí agora, fez mais sentido o porquê? De onde que vem esse 1 aqui?
E agora no histograma, mesma coisa, eu vou representar essa tábua em forma de barras. A diferença é que eu não vou representar esse peso aqui, o convencional, que nós trabalhamos. Eu vou representar esse aqui que nós descobrimos, que é o limite real inferior e o limite real superior, certo? Que é esses números quebrados, que é o que está aqui já, ó. Então, ó, a primeira linha aqui, né? Primeiro que nós vamos trabalhar, o peso. Não vamos usar mais esse aqui, vamos usar de 49,5 até 54,5. Quantas pessoas temos ali? Qual que é a frequência? 2. Ó. Mesma coisa que nós fizemos lá, certo? Aqui, ó, uma observação. O limite real superior do 54 é 54,5. E o limite real inferior do 55 é 54,5. É o mesmo, entendeu? Então aqui eu coloquei uma vez só, 54,5. Então esse é o limite real superior da nossa primeira, que nós estamos trabalhando com a nossa primeira barra, superior, e é o inferior da nossa segunda. Então aqui, ó, vai sair daqui. Então essa foi até 54,5 e a outra vai sair do 54,5. Então, só ver para mim qual que é a frequência entre 54,5 e 59,5. 7. Então, vou sair aqui do 7. Ó, a barra grudadinha. Não tem mais esse 1 aqui de espaço, porque nós distribuímos metade para essa barra e metade para aquela. Então, juntou elas. Certo? E assim nós vamos fazer para todas, ó, 59,5 até 64,5. 17. Uhum. Vai dar a mesma coisa, só que vai... Agora vai estar tudo juntinho. Do 64 até o 69. Do 69 até o 74. Do 74,5 até o 79. 79,5 até 84,5. Viu? Tudo juntinho agora. Então, mais 2 aqui já foi. Diagrama de base, bem tranquilo. Histograma, bem tranquilo também. É só como vou representar. E o polígono, né? Falta o polígono de Willis. Vou até marcar aqui. O polígono é quase a mesma coisa. Só que, ó... 50, eu vou fazer como se fosse uma média, não lembro como ele falou. Marca de classe, melhor. Tá, esse tem fórmula, né? Me passa a fórmula, por favor. Dividido por 2, né? Sim. Ó, não confundir, esse em vermelho é o limite real inferior, real, e esse é o limite real superior, real. O que nós vamos trabalhar aqui é só limite inferior e limite superior, que é o que está em preto. Não confundir o normal com o limite real inferior, é diferente, ó. Limite real inferior. Limite real inferior. E esse outro é só limite real. Limite inferior e limite superior, desculpa, não real. Tá, então que nós vamos, esse x aqui, ó, é a nossa marca de classe. Chamamos de x. Então, vamos pegar o limite inferior, mais limite superior, dividir por 2. Então, vai ser 50 mais 54, por exemplo, do primeiro aqui, dividido por 2, 52. 52. Então, essa é a nossa marca de classe dessa primeira linha, desse intervalo, certo? E nós temos que descobrir o do segundo também, né? Mesma coisa. Então, já vou fazer direto. 55 mais 59, dividido por 2, 57. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui desse lado aqui, ó. Então, nossa marca de classe da primeira linha, descobrimos que é 52. Da segunda, 57. Certo?
Agora, para não precisar ficar fazendo essa conta aqui em todos, o que nós vamos fazer? Qual que foi a diferença dentro da primeira linha para a segunda linha? 5. Então, 5 vai ser o nosso padrão. Então, vai ser, agora a diferença do segundo para o terceiro vai ser 5 também. Você vai perguntar, daí sempre vai dar Sempre 5. Uhum. Você vai descobrir só os dois primeiro. Vou pegar 70 mais 74 dividido por 2, eu já vai ter a base. Eu acho que nem pode, sabia? Porque pode ser que dê resultado diferente. Eu acho que teve um caso que deu resultado diferente. A regra é sempre o primeiro e o segundo, e depois você descobre a diferença. É o padrão assim. Mas não é que sempre 5, né? Não, isso. Mas pode ser 10. Pode ser 10 a diferença. A regra, isso. A diferença, aí deve ser só, a diferença foi 5. Mas pode ser 8, pode ser 10, pode ser 15. Você vai aplicando para todos. Uhum. Ó, diferença para o terceiro, 62. 67. E vai indo. Mais 5. Mais 5. E mais 5. Entendeu? Nossa marca de classe. E daí agora a mesma coisa, o nosso polígono. O que nós vamos fazer? Nós vamos representar, né, a nossa tabela aqui, só que usando a marca de classe. Ó, o diagrama, nós usamos isso aqui. O histograma, nós usamos o limite real inferior e o limite real superior. O polígono, nós vamos representar isso aqui usando a nossa marca de classe. Certo? E é o mesmo esquema. Ó. Aqui, o certo é você calcular certinho, por exemplo, dentre os 54,5 até os 59,5, qual que é a diferença? 55, 56, 57, 58, 59. 6, certo? Então, eu vou dividir por 2. Para não perder tempo, a nossa marca de classe, o que o professor fez? A única coisa que ele fez foi, em cima dessa barra aqui, para não precisar ficar somando e dividindo por 2, eu vou simplesmente pegar e fazer uma pelotinha aqui no meio. Que vai ser mais ou menos a média, ó. Aqui a Thaisa tá perdida. Ó, o 52. O 52 foi ali no meio. Sim, por que o 52 no meio? Porque se eu dividir 49,5 até 54,5 e eu for achar, tipo assim, o centro disso, a metade, vai dar 2,5. Aqui. Vou dividir por 2, vai dar 5. Eu vou dividir por 2, vai dar 2,5. Então, 49,5 mais 2,5 vai dar 50. 50 mais 2, 52. Mas para não precisar ficar fazendo isso, só coloca, porque todos vai dar no meio, ó. Tá ali já a conta, né? Só botar no meio, né? Isso. Só colocar no meio. Nós estamos fazendo polígono. A marca de classe já tá ali. A marca de classe é isso aqui. Nós descobrimos a marca de classe para agora fazer o polígono. Essas pelotinhas aqui é o polígono, que você pode fazer junto no histograma, igual eu estou fazendo, ou você faz uma tabela à parte só com as pelotinhas. Daí o que acontece? Ó, nós vamos pegar aqui, essa parte na verdade, enfim, ó, você só vai fazer isso aqui, ó, você vai sair daqui, dessa linha aqui do inferior, e você vai ligar todos os pontos. E você vai terminar aqui também, ó, na linha inferior, certo? Você vai pegar aqui, ó, sair e ligar todos os pontos. Esse é o nosso polígono de Willis. É de Willis o nome? Não, o de Willis é anatomia. Polígono de frequência. Mas é o próprio. É frequência. O de Willis é anatomia. Então, polígono check. Aqui, o que é o nosso polígono? Só para a gente entender. O nosso polígono, se fosse fazer retinho, com régua, essa barra tiver as mesmas proporções que essa, entendeu? Em questão de largura, o polígono ia ser isso aqui, ó. Não precisa fazer isso na prova, mas só para vocês entenderem. Essa parte aqui, ó, que está de fora do polígono, seria equivalente a essa parte aqui, ó, que está para lá de dentro. Certo? Essa parte que está aqui, ó, pro lado de dentro do polígono, pro lado de dentro, seria equivalente a essa parte aqui, ó, entendeu? Seria como se fosse assim um triângulo, um quadrado, aliás, assim, ó. Uma parte seria equivalente à outra, o mesmo tamanho.
Essa aqui, ó, é igualzinho, ó, seria equivalente a essa aqui, ó. Entendeu? Esse é o polígono, só que essa parte não precisa fazer, até porque nem sai tão reto assim, ó, pra dar certinho. É isso, fechou os 4 primeiros conteúdos. É bem tranquilinho essa parte aqui. Aí já dá na noite, já. Quer dar um pause aí? Agora, nós estávamos falando antes, não sei se vocês vão querer, de fazer mais um para fixar e agora vocês ajudam. Por exemplo, Thaisa, eu quero que você calcule a frequência relativa para treinar. Radiene. Aham.